Salve, galera aqui no Tab Brasileirão, mais uma vez aí, estamos aqui para falar de mercado da bola. Por favor, não entrar em meu time nos comentários, tenta aqui ser sempre parcial, enfim, apesar do vídeo do pé, né? Mercado da bola sempre começa ali com a análise, muito mais que os rumores, né? Até porque, assim, hoje estamos aqui com a presença das cronistas do Bendito Seja. Na hora de, se vocês quiserem ver notícias mais quentes, pré-jogo, pós-jogo, siga Bendito Seja _SP para acompanhar notícias do Peixão. Inês, foi difícil achar rumores aí do Santos, hein? Não tinha nem aqueles mais mentirosos, né? Tipo a volta do Ricardo Oliveira, né? Robinho, né? Todo ano nessa proposta, não preciso nem falar dele, né? Enfim. E ali só fala de saídas, de dispensa, de rescisões de contrato. Diga aí, apresente-se e qual a expectativa de vocês em relação ao mercado da bola para essa temporada? Olá, pessoal, sou a Andressa Toma, muito prazer. Minha expectativa é bem baixa. A gente tem aí algumas especulações de saída, muito mais só apenas de saída, né? Até porque o Santos está completamente endividado e, infelizmente, a gente não pode esperar jogadores aí chegando. O que nos motiva é saber que a gente tem uma base que nos suporta muito bem. Mas nós temos a expectativa da saída do Veríssimo, do Pituca, que pode acontecer a qualquer momento. Mari, essa notícia aí? Sim. Oi, pessoal, eu sou a Mari Paquier. Essa eventual saída do Pituca, né, que na verdade ainda não foi confirmada. Ele recebeu uma proposta e o Conselho Deliberativo do Santos aprovou a venda. Então agora fica a critério dele aceitar ou não, e também de quanto for a proposta, né? Então tá tudo muito incerto, mas foi como a Andressa falou, é mais um rumor de saída, não de ninguém chegando, até porque o Santos tem aquela penalidade que não pode contratar ninguém. Então a gente vê cada vez mais jogadores indo embora e ninguém chegando, né? É muito difícil contar com o pessoal da base, não por competência, mas porque às vezes eles ainda não estão preparados para subir. E eu acho que às vezes eles sobem muito cedo e aí acaba queimando o jogador que poderia dar muito certo. Tipo o menino de 15 anos que jogou contra o Flamengo. Já só colocaram ele em 2 jogos, contra o Flamengo e contra o Fluminense. Ele no fogo, assim, ó, com 2 clássicos carioca. Tá, vamos falar logo aí do Veríssimo, né? 6 milhões e meio de euros, 40 milhões de reais. E aí o Conselho Deliberativo dando aquela entravada, porque não gostou muito ali dos valores. Vocês acham que estão pedindo demais ou é hora agora de rever mesmo a situação? E aí? Bom, para mim, eu acho que há uma comparação muito forte aí com o Robson Bambu, que foi vendido há alguns meses atrás pelo Atlético Paranaense, né? Foram 8 milhões de euros. Então, há muito essa comparação com ele. Eu acho que o Veríssimo vale, sim, esse valor, mas na atual situação que a gente está, eu não acho que é tão pouco assim. Eu acho que o maior problema é receber esse dinheiro daqui 5 anos. Isso é inadmissível. Que era o que o Benfica estava propondo, né? Então, na atual situação que a gente está, eu acho correta, assim, a venda, mas não nessas condições. Eu concordo com a Andressa, apesar de que eu vou ser uma eterna viúva do Veríssimo, porque eu amo ele. Mas eu acho que pelo momento que a gente está, felizmente ou infelizmente, não sei ainda muito opinar sobre isso, mas a gente tem que aproveitar essas propostas. Eu também acho que se for nessas condições de 5 anos, que não tem que vender, porque a gente vai estar perdendo um ótimo jogador e a gente não vai receber o dinheiro agora. Então, acho que não tem muito sentido nessas condições, mas acho que se mudar a proposta de nem que seja talvez pagar metade agora, porque talvez já dê para negociar, para liberar essa trava de contratação que a gente tem. Então, eu acho que tem que ser muito bem pensado em relação a esse ponto.
E o que também pode ser muito vantagem é que teve a decisão aí que o Cueva vai ter que pagar uma bolada para o Santos, né? Então, talvez essa notícia pode dar uma eventual mudada na saída ou não do Veríssimo, não sei. Sim, e só acrescentando, né, o que eu não acho correto também é o jogador se recusar a jogar, né? Se ele tem o contrato, eu não acho que é certo, não sei a opinião da Mari, mas as negociações, isso é uma negociação à parte, né? Não pode influenciar o desempenho dele dentro de campo. Eu acho que é muito complicado. Ele deixa de exercer o papel que está no contrato dele, e mais uma vez a gente mostra o extracampo do Santos afetando 100% o Santos no campo. Igual foi quando a gente voltou da quarentena, que os jogadores estavam com direito de imagem há muito tempo atrasado, eles não queriam jogar, o Marinho falou no Instagram, e aí agora, de novo, o Lucas Veríssimo traz o extracampo para campo. Eu acho que é uma situação muito complicada, e inclusive eu vi algumas especulações no Twitter de que alguns jogos anteriores a essa fala dele, que estavam já cravando que ele fez alguns erros de propósito para não estar nos próximos jogos. Então, se é verdade ou não, mas só especulações de setoristas pelo Twitter, assim. Então, eu acho que acaba ficando muito complicado e entra num looping do Santos, que é uma coisa que me dá muito desgosto, você dificilmente vê jogador saindo pela porta da frente. O Santos leva o jogador no limite, aí ele começa a fazer cagada dentro de campo e aí acaba que sai, fica maior polêmica, a torcida fica contra o jogador, fecha uma porta para eventualmente depois ele retornar para o time. Então eu acho que acaba sendo uma coisa assim totalmente desnecessária, sabe? Eu acho que o Santos também prejudica muito o próprio Santos. Eu acho que esse é meio que o resumo assim do mercado da bola para o Santos. Você está num ponto bem importante. Até em cima disso, assim, vocês acreditam que a prioridade no momento, ao invés de pensar em resolver essa situação essa questão da punição do Santos, a prioridade deveria ser o Cuca, a renovação com o Cuca, porque ele tem ajudado a contornar muito, até o caso do Veríssimo mesmo, ele teria tentado contornar, resolver a situação do Everson, do Sacha, resolveu várias situações. Quer dizer, estender o contrato dele para depois de fevereiro não seria a maior prioridade do Santos? Te comento. Não, eu não concordo, não acho que é a maior prioridade. A gente acabou de ter uma eleição, né? Então a gente precisa ter um pouco de calma. O Cuca vem muito bem, mas eu acho que ainda é muito cedo para pensar em renovação, por conta dessa mudança, né? O Cuca, eu gosto muito do Cuca, para mim, assim, ele está fazendo um excelente trabalho. Em nenhum momento a gente viu o Cuca reclamando, indo entrevista dizer, tem muitos jogos, não tem jogador, não tem elenco. Não, a gente não vê isso. Ele vai lá, trabalha quietinho. Então, acho que isso é muito importante. Mas ele também vem fazendo algumas decisões aí equivocadas, muitos momentos apático até, né? Então, acho que ainda é muito cedo para a renovação. Acho que a gente precisa esperar mais um pouquinho, mais algumas etapas aí, alguns jogos, e também tem também a decisão aí da nova presidência que vai entrar, que também ainda que procura um perfil que seja ofensivo e que consiga utilizar os jogadores da base, né? É um pouquinho do Cuca, mas ainda falta essa parte ofensiva aí. Eu concordo com a Andressa, eu acho que também é um pouco precipitada. Eu vivo numa eterna dicotomia com o Cuca, porque da mesma forma que bom que ele veio e ele ajeitou os jogadores, ele resolveu alguns problemas, ele vestiu essa camisa, né? Ele falou, eu estou chegando e eu vou arrumar a casa. Mas eu concordo nesse ponto que ele tem sido muito apático. Eu acho que assim ele tem insistido em alguns jogadores de começar como titular, que não vale a pena, ou ele demora muito para fazer substituição. Eu quero morrer quando tá lá metade do segundo tempo, o Santos não jogando nada, morto em campo,
e ele lá sem mexer no time. Assim, tudo bem, o Santos não tem, nossa, um banco excepcional, mas a gente tem justamente os meninos da base que já subiram para ele aproveitar. E eu acho que, às vezes, ou ele demanda demais, igual foi no jogo passado, jogo retrasado, no caso, contra o Flamengo, e aí, do nada, você vê ele colocando todos os meninos para jogar. E aí não tem rendimento, não tem nada. Realmente, eles vão jogar, não vão ter um bom desempenho em campo. Então, eu acho que ele vive, assim, numa montanha-russa. Tem hora que você fala, meu, ele tá muito, muito bem. Aí tem hora que você fala, pô, não dá para entender, ele tá lá, ele tá vendo que jogo para não mudar esse time. Então, eu também acho que é um pouco precipitado. Assim, eu acho que a prioridade do Santos tem que ser mesmo essa questão de não poder contratar. E aí, eu estava olhando atualmente, contando com o Veríssimo, né, que veio da base, o Santos, agora, até pelo fato do Cuca ter voltado a olhar um pouco, né, para a base, né, que não estava acontecendo, né, com o Santos, assim, né, talvez não aconteceu quando o Jesualdo chegou, enfim, mas em tempos de pandemia, de punição, o Santos também que no meio que sem sair, só pode olhar para a base e sim, teria mais não gente tem... na base também? Na minha visão, poderia ter, mas acho que as oportunidades estão sendo dadas e tem aparecido jogadores interessantes e que estão dando conta. Na situação que a gente está hoje, essa é a solução e é isso que tem que ser feito, mas ano que vem a gente precisa pensar em mudar essa chave, em pensar em acertar dívidas e pelo menos conseguir contratar. Não precisam ser jogadores muito famosos ou jogadores com salários astronômicos, mas a gente precisa, por exemplo, de um meio-campo urgentemente. A gente, quando não tem Pituca, a gente fica... apesar de muitas vezes ele não jogar muito bem, é a nossa referência. Então, a situação está bem crítica nesse setor. Eu acho também. Eu acho que o Santos foi do 0 ao 100 muito rápido, porque ano passado tinha o Sampaoli que não queria mexer com a base de jeito nenhum e exigiu jogadores muito caros, exigiu muita contratação e acabou que ele saiu antes que tudo isso acontecesse. E aí a gente foi para o 0 ou talvez para o 100, aí cada um classifica como quer, se foi vantagem ou desvantagem, de ter só a opção da base. Então eu acho que tem sim que continuar utilizando a base, mas a gente precisa contratar, porque não dá para a gente jogar contra um Flamengo, não dá para a gente encarar clássico paulista só com os meninos da base. Eles são bons, mas eles ainda não estão preparados para isso. Então eu acho que tem que ter assim meio que um equilíbrio entre trazer os meninos da base, mas também ter jogadores experientes para levar eles. Porque não adianta o time depender, por exemplo, do Marinho, que muito provavelmente vai embora logo, porque quando o jogador vai para esse auge tão rápido quanto foi o do Marinho, logo ele sai, e é entendível. Então, daqui a pouco a gente vai estar vivendo o eterno desespero de, meu Deus, o jogador principal do nosso time foi embora, o que a gente faz? Então, eu acho que a prioridade tem que ser mesmo em relação às dívidas, para poder ter um meio termo aí, usar os meninos, fazer eles terem rendimento, tudo, mas também ter pelo menos uns 2, 3 jogadores novos mas que sejam experientes. Até porque, assim, em cima do que você falou, né, das contratações do Sampaoli, às vezes umas contratações mal planejadas também antes dele, essa talvez também seria outra prioridade do Santos, né, porque, resolveu o caso do Cueva, resolveu o caso do Brian Ruiz, mal resolvido, mas, enfim, mas pelo menos não está entravado, e essa talvez seria outra prioridade também, resolver questões como o Nogueira ainda pertence ao Santos, o lateral Romário, né, que até parece que o lateral é o primeiro nome dele, né, porque o pessoal faz questão de lembrar que não é o Romário. Tem também o Kleber Reis. O Kleber Reis que, né, causou todo esse caos que o Santos está vivendo agora, né, e ainda pertence ao Santos e está voltando da Ponte Preta, que está sem jogar desde março.
Exatamente. É lamentável, né, essas contratações totalmente precipitadas. É necessário, o Rueda, sempre falo, né, mas o Rueda falou muito disso, que apesar que ele quer uma casa, né, e que isso não significa que a gente não vai contratar jogadores, a gente não vai buscar títulos, mas é necessário fazer contratações pontuais. Não precisa gastar muito, podemos ver que jogadores que deram certo no Santos muitas vezes nem custaram nada. Então é necessário essa cautela. E jogadores, por exemplo, como Kleber Reis, totalmente ultrapassado, não tem condições, assim. E como você disse, ele não joga desde março, ele fez 5 jogos em 2020. Nem a Ponte Preta, que é o Kleber Reis. Então, assim, é complicado. O Romário, sem palavras. O Santos ainda conseguiu emprestar o jogador, mas o Fabiano Nogueira até então, desde que retornou de empréstimo, não temos opções. Eu concordo também em relação a gente vê muita contratação desnecessária. O Santos precisa de um volante, o Santos precisa de um meio, e aí você vê jogador caro chegando, tipo Cueva, que não jogou nada enquanto ele estava em campo. Muito pelo contrário, ainda deu polêmicas extra-campo. Então, eu acho que fica muito complicado, assim, a falta de planejamento do Santos. Eu acho que tudo se resume, no fim das contas, à presidência, à gestão do Santos, que o São Paulo fez um monte de exigência? Fez, mas ele era o técnico, não era ele que contratava, não foi ele que foi atrás dos jogadores. Então, eu acho que tem muito a questão da gestão mesmo. Então, eu acho que a gente precisa mesmo de jogadores pontuais, mas que essas contratações têm que ser muito bem pensadas, porque viram dívidas astronômicas depois. O próprio Gesualdo é um exemplo disso, trouxeram um técnico estrangeiro, foi precipitado, e quando ele foi embora, o Santos ainda deve 5 milhões para ele. Então, quer dizer, até quando o Santos vai ficar levando o processo, aí não vai poder, vai levar punição, não vai poder contratar, então, tipo, isso vai ficar um eterno looping se a gente não arrumar esse lado. Então, eu acho que é muito mais questão de gestão mesmo do que nomes de jogadores ou qualquer coisa, porque aí temos 3 jogadores completamente encostados, que são mais peso morto para o Santos do que qualquer outra coisa. Eles vêm literalmente para dar prejuízo. Isso é uma questão de gestão. Tem alguns jogadores ali que parece que futebol vai e volta, né? Some, às vezes volta, e aí acabam dividindo ali a opinião do torcedor santista, né? É o caso do Copete, o caso do Vladimir, Luiz Felipe, Daniel Guedes, Raniel, Alisson, Giamota. O que vocês acham dessa galera aí? O que vocês acham que a barca vai passar para quem? Essa? O que eu acho dessa galera? Nossa! Fica difícil, viu? Tem que ser educada. Então, eu acho que tem jogadores que são basicamente 3 jogadores aí dessa lista que eu acho que manteria no elenco, mas obviamente não para serem titulares, são jogadores que são importantes nas atuais condições, que para mim é o Copete, Luiz Felipe e Raniel. São jogadores que ainda a gente consegue extrair algo. Agora, para mim, por exemplo, o Jean Mota, a gente teve uma oportunidade de vender para o Bahia, não vendeu, a gente recusou a proposta, né? É um exemplo aí de que os jogadores do estilo do Jean Mota, né, que jogou um semestre, tem que vender, não tem como. Foi apenas um semestre que ele jogou, em todo esse tempo que ele está no Santos. Então, mas Vladimir, a gente já viu que não tá nem servindo para ser o titular agora, que a gente não teria goleiro, então realmente precisa agir aí com esses jogadores, precisa ser feito algo, né? Urgente. Eu concordo, e acho que se quiserem que a gente leve eles para o aeroporto, eu levo um culaço de fita em cada um deles. Eu acho que não dá. Jean Mota não dá mais. Eu sou uma eterna crítica do Jean Mota. E da lista dos 3 nomes que a Andressa falou, eu ainda tiraria o Copete. Eu deixaria só o Raniel e o Luiz Felipe,
porque eu acho que não dá, assim, é inadmissível. Tudo bem jogadores que têm altos e baixos, mas foi como a Andressa falou, por exemplo, o Jean Mota, ele jogou bem um semestre só. Todo o resto da carreira dele, ele é o eterno quase, assim, o jogo do Flamengo que ele estava de titular foi um ótimo exemplo. Ele teve uns 4, 5 gols que ele poderia ter feito porque ele estava na cara do gol e ele ficou no quase, assim, é inadmissível um jogador que na teoria tinha que ter o rendimento que o Jean Mota tem, a habilidade que dizem que ele tem, e ele perder tanto gol igual ele perde. Não dá pra gente ter um eterno quase. E vocês acham que só de contratação pontual, né? A gente citou agora os nomes aqui, né? Bom, vai e volta. Mas de repente arriscar de novo uma estratégia agora, como foi com o Marinho, porque o Marinho não vinha muito bem no Grêmio. E aí, de repente, se recuperou assim, de uma hora para outra, talvez um outro nome que estão à disposição no mercado, chegou até ter alguns rumores em torno do Santos, como jogadores do Flamengo normalmente sempre rola rumor, né? Não tá indo muito bem no Flamengo e quer mandar para a Vila, né? Putz, igual, enfim, eu tô tentando ser Pode mandar educado o aqui, Gabigol, mas não tá fazendo o mais Uribe... gol lá, não. Gabi, que agora ele não quer mais ser gelado de Gabigol. Gabi. Cara, esse papo. Nutella. E aí, sei lá, um nome, por exemplo, como Lincoln ou Michael, de repente, estilo Manto Sagrado, a magia da Vila, faria eles se recuperarem, ou vocês acham que não, chega de loteria? Não, eu sou a favor, sim, dessas apostas. O Raniel foi uma delas, que até então, né, não gerou tanto resultado, até porque ele teve pouco tempo, mas eu acho necessário, sim, né, não teve custo. Desde que não saia caro. Então... Né? Oi? É que você falou, do custo, desde que não saia caro, né? Exatamente. Desses dois nomes que você citou, né? O Lincoln é um jogador que já vem aí há alguns anos no Flamengo, que não vem gerando resultados. Não sei se seria ele minha escolha. O Michael, sim, já é um nome que me agrada mais. É um jogador que chegou faz pouco tempo, só que ele chegou por um valor um tanto quanto alto, né? A esperança ele cair de 8 milhões de euros que o Flamengo pagou. Então, não sei se ele viria tão fácil e tão barato, né? Talvez não seria uma decisão tão fácil, mas sim, eu seria um jogador que me agradaria, por exemplo, essa tentativa, essa aposta, claro que conscientemente. Eu acho que eu e a Andressa, a gente tem uma linha de raciocínio bem parecida, assim, em relação ao Santos, e eu acho que são loterias que talvez valham a pena, assim, porque se a gente for puxar, o Santos tem um histórico até que bom. Só lembrar também, acho que o primeiro que me vem na cabeça é o Arouca. Quando ele estava jogando no São Paulo, ele estava jogando muito mal. Aí o Santos contratou, só veio crítica, e o Arouca se deu muito bem. Aí o Soteldo é um outro exemplo de jogador de fora, da América Latina, ninguém conhece a altura dele, e olha o desempenho que o Soteldo teve no Santos. O Marinho, então eu acho que é meio esse lema, desde que não custe muito caro, que a loteria é válida, porque se der certo, show, muito, muito bom, depois a gente vende até por um preço mais alto, e se não der certo, tudo bem, não pagou tão caro, como, por exemplo, o Cueva, em contrapartida, que pagou muito caro, teve um péssimo desempenho, ainda teve que brigar judicialmente para conseguir alguma coisa. Então, eu acho que é bem complicada essa questão. Então, menos é mais, né? E no Santos, geralmente, os jogadores eles têm um pouquinho mais de tempo para trabalhar, né? Porque o Santista está acostumado com os meninos da Vila, então tem um pouquinho mais de paciência do que em outros clubes, né? Então, é importante essa sequência, né? O Michael, por exemplo, não teve uma sequência muito grande no Flamengo, então talvez, por isso que muitas vezes esses jogadores acabam dando certo aqui. Bom, essa é só a primeira análise, né? Vão vir os boletins do mercado da bola, né?
E se vocês quiserem notícias, né, mais quentes, quando lá uma ou outra chegada aí inesperada, sigam aí, Bendito Seja o Futebol, _ SP, lá que vocês veem todas as notícias do Peixão. Obrigado, meninas, pela participação aí, tá? Queria ficar mais tempo, senão o vídeo fica muito longo, o pessoal reclama depois, entendeu? Mas, enfim, muito obrigado pela participação, espero vocês de volta aí numa próxima. Obrigada. Tchau, tchau, então. Até mais. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.